Thales Mendes traz agora as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. Civil de Taiobeiras, em cumprimento de mandado de prisão, prendeu um homem de 39 anos, em virtude da prática de crime de furto, roubo e receptação de carga e veículos roubados, dando continuidade às investigações para a apuração de um roubo de uma carga de cervejas, ocorrido no dia 30 de agosto de 2019 na BR-135. O homem é apontado como um dos principais articuladores da prática destes crimes na região. No bairro Major Prates, em Montes Claros, uma idosa de 68 anos foi vítima de um estelionatário nesta segunda-feira. A mulher relatou que o homem chegou na casa dela com um terço na mão, bem vestido e falando de forma suave e muito correta. Ele usou o pretexto que um padre conhecido da vítima teria pedido o dinheiro emprestado para produzir lembrancinhas para a comunidade. No primeiro momento, o falso seminarista pediu por R$ 85. Como a vítima não tinha dinheiro em casa, disse que iria até um caixa para efetuar o saque. O homem a acompanhou e no local pediu por mais dinheiro. Em casa, a idosa ligou para o padre que o estelionatário havia mencionado e por telefone ele disse que não conhecia o falso seminarista e negou ter pedido o dinheiro. A idosa registrou um boletim de ocorrência e já foi até a Polícia Civil para dar continuidade às investigações. Em nota, a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses informou que não faz nenhuma solicitação de valores aos fiéis em casa e em qualquer solicitação suspeita, o fiel deve comunicar à igreja e chamar a polícia militar. Nesta terça-feira, em Taiobeiras, 2 jovens de 16 e 19 anos foram detidos suspeitos de vários crimes. Uma equipe da Polícia Militar seguia de Taiobeiras para Indaiabira quando suspeitou de 2 homens que andavam de moto pela estrada. Ao fugir da polícia, um deles caiu e fugiu para um matagal. O outro motociclista de 19 anos foi capturado. Ao ser questionado, o rapaz contou que roubou o veículo em setembro. Ele ainda apontou que agiu com 2 comparsas. A moto do outro envolvido na ocorrência foi roubada no dia 15 deste mês. Um dos comparsas, um adolescente de 16 anos, foi localizado na comunidade rural de Benfica, em Indaiabira. No momento da abordagem ao menor, um rapaz de 20 anos acabou sendo preso, suspeito de dar abrigo aos assaltantes. Já em Montes Claros, também na terça-feira, um homem de 27 anos foi preso com 29 tabletes e 2 porções menores de maconha, além de cerca de R$ 3.000. Durante as buscas em uma casa no bairro Santos Reis, foram apreendidas porções de maconha em cima de uma geladeira e dentro de um aparelho de DVD. O dinheiro foi encontrado no local e estava no bolso de uma bermuda. Os policiais encontraram 2 chaves e descobriram que era de uma outra residência no bairro Renascença. As equipes fizeram buscas no segundo imóvel, que ainda está em construção, e apreenderam 29 barras de maconha dentro de um saco embaixo de uma escada. Uma balança e uma faca também foram encontrados pelos militares. De acordo com as informações da polícia, o homem cumpria prisão domiciliar e tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de armas. A Receita Estadual, o Ministério Público e a Polícia Militar deflagraram a Operação Black Fraude em Montes Claros e Pirapora. O delegado da Receita Estadual, Dr. Gilmar Barbosa, fala mais sobre as investigações. Confira. É uma operação conjunta, uma força-tarefa novamente, entre a Receita Estadual, Ministério Público e Polícia Militar de Minas Gerais. O objetivo da operação, intitulada Black Fraude, é exatamente combater crimes contra a ordem tributária e a ordem econômica, tendo em vista que algumas empresas estariam utilizando programa de computador fraudulento para propiciar um desconto indevido em cupons fiscais emitidos por essas empresas para sonegação do ICMS. Inicialmente é importante dizer que são acusações, tá? Eles são investigados, as empresas são investigadas. Naturalmente vai acontecer todo um processo, vai ser dado a eles o contraditório, a ampla defesa. Mas as investigações mostram que empresas varejistas estariam utilizando um programa de software fabricado por uma empresa estabelecida em Montes Claros, que propicia uma redução no faturamento da empresa por meio de um desconto indevido nos cupons fiscais. Ao dar esse desconto sem que o consumidor saiba que foi dado o desconto,
esse faturamento da empresa é reduzido e, por consequência, ela paga menos impostos do que um concorrente seu que estaria tributando normalmente suas operações. É uma concorrência desleal em relação aos concorrentes que estão agindo corretamente. Descobriu algumas informações importantes a respeito desses clientes da empresa de software? Exatamente. As buscas na empresa de software já foram concluídas, o mandado judicial nessa empresa já foi terminado lá, o cumprimento do mandado judicial, e lá foi identificada uma lista de clientes, em torno de 15 clientes que potencialmente estariam utilizando o mesmo software que já foi identificado nessas empresas que sofreram busca e apreensão hoje. Em Pirapora são 3 empresas varejistas que vendem ao consumidor do segmento de roupas e calçados. Então são empresas que já utilizam esse programa há mais tempo e que a gente precisava complementar as provas para confirmar o uso do programa e realmente a facilitação desse desconto indevido para reduzir a carga tributária. A investigação começa com a operação, não é? Agora a gente vai analisar os documentos apreendidos. Se forem confirmados a sonegação fiscal e o uso do programa fraudulento, as pessoas responsáveis, os sócios ou outras pessoas envolvidas podem responder pelos crimes de sonegação fiscal, o crime contra a honra tributária e falsidade ideológica eventualmente. A gente estima um prejuízo em torno de 3 milhões de reais de ICMS sonegados somente das 3 empresas investigadas agora. Como é possível, provável que haja outras empresas utilizando também este programa, então é possível que o rombo, que o prejuízo aos cofres públicos seja muito maior. Ao consumidor fica o alerta novamente de solicitar o documento fiscal, solicitar o cupom fiscal na sua compra. Quando o consumidor não solicita o cupom fiscal, ele propicia que fraudes como essas sejam feitas. Além do que, é importante sempre lembrar que o ICMS ele é um imposto caracterizado como indireto. Quem paga o ICMS não é necessariamente o empresário. Quem paga o ICMS é o consumidor. Quando você faz uma compra no estabelecimento e paga por aquele produto, você está pagando ali o ICMS. Então, o empresário apenas repassa aquilo para o Estado. Então, é importante que o consumidor peça esse documento fiscal para fazer valer o seu direito. Delegado, essas fraudes elas foram descobertas através de denúncias? Sim, a investigação teve início há uns 6 meses atrás, a partir de denúncias feitas por consumidores que compravam nos estabelecimentos e não recebiam o documento fiscal. Além disso, surgiram denúncias do uso irregular desse programa. Então, sim, a origem foram algumas denúncias que foram confirmadas por nossas investigações. Veja com Amanda Sampaio como ficam as temperaturas em toda a região sudeste. O ar seco e quente ainda predomina na região sudeste do Brasil no decorrer desta quarta-feira, mas o afastamento de uma frente fria por alto mar na altura da costa da região vai estimular a formação de algumas nuvens sobre parte do litoral do estado de São Paulo. Em áreas da Baixada Santista, o dia vai começar com sol e ocorre aumento na nebulosidade no decorrer do dia e inclusive pode garoar à noite. Na região de Santos, com excesso de nebulosidade, as temperaturas não sobem tanto com relação à Grande São Paulo e ao interior do estado. A região de Santos deve ter máxima de 25 graus, enquanto a capital deve ter máxima de 35 e várias áreas do interior podem chegar aos 38 graus. Em todas as outras áreas do estado de São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dia de sol forte desde cedo e sem chance de chuva. A nebulosidade também pode aumentar na região de Paraty, mas não há chance de chover. Atenção aos níveis de umidade relativa do ar, que vão ficar muito críticos, principalmente entre a região de Votuporanga, São José do Rio Preto e também em áreas do Triângulo Mineiro. Nesses locais, a situação é de emergência, com níveis de umidade abaixo dos 12% nas horas mais quentes do dia. A situação é de alerta em várias áreas próximas a Belo Horizonte, interior do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e em áreas do Vale do Jequitinhonha, onde os níveis de umidade podem ficar abaixo dos 20%. Nas outras áreas em amarelo, inclusive na região da Grande São Paulo, a situação é de atenção para níveis de umidade abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. Falando das temperaturas, no Rio de Janeiro, a mínima prevista é de 19 e máxima de 37 graus, e em Vitória, a mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Montes Claros, neste momento, a temperatura é de 32 graus. O dia, mais uma vez, deve ser quente, com máximas podendo chegar até 36 graus e mínima de 18 graus.
não há previsão de chuva. No próximo bloco, as notícias de Cruzeiro e Atlético. Não saia daí.